Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. CNH, cadeirinha, farol. Veja mudanças na lei de trânsito que começam a valer nesta segunda-feira. Dentre as alterações estão a ampliação de 20 para até 40 pontos do limite para a suspensão da CNH e o aumento da validade do documento para até 10 anos. As mudanças na Lei de Trânsito, aprovadas no Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro passado, começam a valer nesta segunda-feira, 12 de abril. Dentre as alterações estão a ampliação de 20 para até 40 pontos do limite para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e o aumento da validade do documento para até 10 anos. Suspensão da CNH por pontos. Haverá uma escala com 3 limites de pontuação para que a CNH seja suspensa. 20 pontos se o condutor tiver 2 ou mais infrações gravíssimas em um período de 12 meses. 30 pontos se tiver apenas uma infração gravíssima no mesmo período. E 40 pontos se não constar entre as suas infrações nenhuma infração gravíssima nesse intervalo. No caso de motoristas profissionais, a medida foi flexibilizada. Eles poderão atingir o limite de 40 pontos independentemente da natureza das infrações cometidas. Renovação da CNH. Estipula o prazo de 10 anos para a renovação dos exames de aptidão física e mental para a renovação da habilitação de condutores, de acordo com as seguintes situações: 10 anos para condutores com menos de 50 anos, 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, e 3 anos para condutores com 70 anos ou mais. O texto diz ainda que, em caso de indícios de deficiência física ou mental, ou de progressividade de doença que diminua a capacidade de condução, o perito examinador pode diminuir os prazos para a renovação da CNH. Cadeirinha para crianças. O uso de cadeirinhas ou assento de elevação será obrigatório para crianças de até 10 anos que não atinjam 1,45 m de altura. O descumprimento continua sendo considerado infração gravíssima, segundo o artigo 168 do CTB, que prevê multa e retenção do veículo até a regularização da situação. Criança na garupa de motocicleta. Passou de 7 para 10 anos a idade mínima para crianças possam ser transportadas em motocicletas. O descumprimento é infração gravíssima, com multa e suspensão do direito de dirigir. Além disso, o veículo pode ser retido até sua regularização e a habilitação recolhida. Lesão corporal e homicídio com embriaguez. Uma das principais mudanças feitas no Congresso prevê que, em casos de lesão corporal e homicídio causados por motorista embriagado, mesmo que sem intenção, a pena de reclusão não pode ser substituída por outra mais branda, que restringe direitos. Exame toxicológico é mantido. Ele serve para verificar o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometam a capacidade de direção. Quem tem menos de 70 anos também terá que se submeter ao exame a cada 2 anos e meio, independentemente da validade da CNH. O objetivo é impedir que a mudança do prazo da carteira implique em alteração da periodicidade do exame. Luz diurna nas estradas. Seguiu o projeto do governo
de manter obrigatório o uso de faróis acesos durante o dia em rodovias de pista simples. Porém, retira a obrigatoriedade do uso quando essas vias estiverem em perímetros urbanos. Multa mais branda para capacete sem viseira. A lei altera trecho do Código de Trânsito que trata da obrigatoriedade do uso do capacete, retirando a menção sobre a viseira. O não uso da viseira no capacete ou dos óculos de proteção ganhou um artigo separado na lei, tornando-se infração média e não mais gravíssima. Porém, também passa a ser infração média usar a viseira levantada. Antes era infração leve. Documento em carro com recall. A lei torna o recall uma condição para o licenciamento anual do veículo a partir do segundo ano após o chamamento. Outras mudanças. Multas administrativas. A lei dá a isenção de pontos na carteira de motorista em algumas situações de infrações de natureza administrativa. Por exemplo, conduzir veículo com a cor ou característica alterada. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório. Portar no veículo placas em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. No entanto, a aplicação das penalidades e medidas administrativas continuam. Advertência em vez de multa. O texto define que, para infrações leves ou médias, deve ser imposta a penalidade de advertência por escrito em vez de multa, se o infrator não tiver cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Atualmente, a legislação já permite essa possibilidade se a autoridade de trânsito, abro aspas, entender esta providência como mais educativa, fecho aspas, e desde que o motorista não tenha cometido a mesma infração nos últimos 12 meses. Cadastro positivo. A mudança cria o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, em que serão cadastrados os condutores que não tenham cometido infração de trânsito sujeita à pontuação nos últimos 12 meses. O cadastro positivo vai possibilitar que estados e municípios concedam benefícios fiscais e tarifários aos condutores cadastrados. Cai exigência de aula noturna. Termina a obrigatoriedade de aulas práticas noturnas no processo de habilitação. Comunicado de venda. Antes, o prazo para que o vendedor do veículo fizesse a comunicação de venda junto ao Detran era de 30 dias. Agora, com a nova regra, o limite é de 60 dias após decorrido o prazo de 30 dias para que o novo proprietário providencie a transferência do registro. A nova legislação também abre a possibilidade de que esse procedimento seja eletrônico. Indicação do condutor infrator. Antes, o prazo para que o proprietário indicasse o condutor responsável pela infração era de 15 dias contado a partir da notificação da autuação. Agora, este prazo foi ampliado para 30 dias. Defesa prévia. Outro prazo ampliado foi o que garante o direito de defesa em caso de multas. Antes, o condutor tinha até 15 dias contados da data de expedição da notificação para entrar com a defesa, de acordo com o estabelecido em resolução do CONTRAN. Agora, este prazo passará a constar no CTB
e não será inferior a 30 dias, também contados da data de expedição da notificação. Escolas de trânsito. A lei prevê a criação de, entre aspas, escolas públicas de trânsito para crianças e adolescentes. O intuito é oferecer aulas teóricas e práticas para legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Vetos derrubados. Em março passado, o Congresso derrubou 3 dos 13 vetos feitos pelo presidente Bolsonaro ao texto aprovado na Câmara e no Senado. Eles têm relação com exames médicos e psicológicos dos condutores habilitados. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é domingo, dia 11 de abril de 2021. Muito obrigado a todos.